A movimentada cidade de Lahore, no Paquistão, viu-se assolada pelo terror. Esta cidade vibrante, conhecida por sua rica história e cultura, foi abalada até o seu núcleo. Quando uma verdade horrível foi revelada em dezembro de 1999, as manchetes dos jornais e as transmissões de notícias foram dominadas por uma revelação que ninguém poderia ter previsto. Javed Iqbal, um homem aparentemente comum, confessou o impensável, o assassinato brutal de 100 rapazes. Este homem, que poderia passar despercebido em qualquer multidão, revelou-se um dos mais notórios assassinos em série da história. Esta revelação arrepiante chocou a nação, expondo as profundezas mais sombrias da crueldade humana, e gravando para sempre o nome de Iqbal nos anais da história criminal. As pessoas ficaram incrédulas, tentando compreender como alguém poderia cometer tais atrocidades. A escala dos crimes de Iqbal era incompreensível. Ele não apenas tirou vidas, mas também destruiu famílias e comunidades inteiras. A cidade de Lahore, com suas ruas movimentadas e becos escuros, tornou-se um cenário de medo e desconfiança. As suas vítimas, todos rapazes jovens, foram atraídos para a morte, a sua inocência destruída por um predador escondido à vista de todos. Esses meninos, que deveriam estar brincando e sonhando com o futuro, tiveram suas vidas brutalmente interrompidas. À medida que os detalhes dos seus actos hediondos emergiram, uma sensação coletiva de horror e descrença pairou sobre a nação. Vigílias à luz de velas foram realizadas, e as pessoas se reuniram em solidariedade, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos. O caso de Javed Iqbal continua a ser um dos mais perturbadores e desconcertantes da história criminal. Nos tribunais, a justiça foi buscada, mas as cicatrizes deixadas por seus crimes ainda permanecem. Serve como um forte lembrete da vulnerabilidade da inocência e da monstruosa capacidade para o mal que pode espreitar em indivíduos aparentemente comuns. A história de Javed Iqbal é um aviso sombrio de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, e que a vigilância e a compaixão são essenciais para proteger os mais vulneráveis entre nós. O caminho de Javed Iqbal para se tornar um monstro começou muito antes do seu nome se tornar sinônimo de terror. Desde cedo, havia sinais de que algo estava profundamente errado. Nascido numa família abastada em Shardara, um bairro perto de Lahore, a infância de Iqbal parecia normal. A sua família era bem conhecida e respeitada na comunidade, e ele tinha acesso a todas as oportunidades que uma criança poderia desejar. Ele era o sexto dos 10 filhos do seu pai, um filho do meio numa família grande. Crescer numa casa cheia de irmãos poderia ter sido uma experiência alegre, mas para Iqbal, parecia ser o contrário. No entanto, por baixo da superfície de normalidade, havia indícios de escuridão. Iqbal era frequentemente visto isolado, com um olhar distante, e uma expressão que sugeria uma luta interna. Iqbal demonstrou um comportamento perturbador desde tenra idade, exibindo crueldade para com os animais, e um fascínio pela violência. Estes comportamentos eram frequentemente ignorados ou minimizados pelos adultos ao seu redor, que os viam como travessuras de uma criança. Abandonou a faculdade, onde estudava para uma licenciatura em comércio, e começou a trabalhar na fábrica de aço do seu pai. Este ambiente industrial e impessoal parecia apenas intensificar os seus comportamentos perturbadores. Foi durante este tempo que o comportamento de Iqbal se tornou cada vez mais errático e preocupante. Colegas de trabalho relataram episódios de raiva incontrolável e uma crescente obsessão com temas macabros. Embora os detalhes da sua infância permaneçam envoltos em especulação, é claro que as sementes do mal foram semeadas muito antes de florescerem nos crimes horríveis que chocariam o mundo. A sua família, embora rica e influente, parecia incapaz de perceber ou intervir na espiral descendente de Iqbal. A questão do que transformou Javed Iqbal de um jovem comum num assassino de sangue frio continua a assombrar investigadores e psicólogos. Eles procuram entender os fatores que contribuíram para a sua transformação, na esperança de prevenir futuros horrores semelhantes. A história de Iqbal serve como um lembrete sombrio de que o mal pode crescer em qualquer lugar, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas.
A descida de Javed Iqbal à depravação foi marcada por uma crueldade calculada que arrepiava os investigadores. Ele visava rapazes jovens, muitas vezes fugitivos, ou que viviam nas ruas, explorando a sua vulnerabilidade e desespero. Iqbal usava uma variedade de métodos para atrair as suas vítimas, aproveitando-se da sua inocência e confiança. Ele costumava fazer-se passar por um benfeitor, oferecendo-lhes comida, dinheiro e abrigo. Iqbal ganhava a sua confiança, atraindo-os para sua casa com promessas de uma vida melhor. Uma vez lá dentro, o verdadeiro horror das suas intenções seria revelado. A casa de Iqbal tornou-se numa casa de horrores, um lugar onde vidas inocentes eram extintas das maneiras mais brutais e inimagináveis. A natureza calculada dos crimes de Iqbal, a forma como ele planeou e executou metodicamente os seus assassinatos, pintou um retrato arrepiante de um psicopata movido por uma sede insaciável de poder e controle sobre os membros mais vulneráveis da sociedade. Seção 4. Uma confissão arrepiante. Revelando a terrível verdade. Em dezembro de 1999, Javed Iqbal entrou nos escritórios de um jornal local, o Diário Jang, em língua urdu, e confessou uma série de crimes impensáveis. Ele entregou uma confissão arrepiante, detalhando os assassinatos de 100 rapazes. Iqbal afirmou ter estrangulado, desmembrado e dissolvido os corpos das suas vítimas em ácido, livrando-se dos seus restos num esgoto próximo. A confissão de Iqbal incluía um diário que documentava meticulosamente os seus crimes. Listava os nomes e idades das suas vítimas, juntamente com detalhes horríveis dos seus assassinatos. Ele até forneceu fotografias das suas vítimas, os seus rostos congelados de terror, servindo como troféus arrepiantes da sua depravação. A confissão chocou a redação do jornal e espalhou-se rapidamente por toda a cidade. Foi uma revelação horrível que expôs as profundezas da depravação de Iqbal e deixou a nação em choque e descrença. Seção 5. Ondas de choque e medo. O Paquistão reage aos crimes de Iqbal. A confissão de Javed Iqbal enviou ondas de choque por todo o Paquistão. A notícia espalhou-se rapidamente, com as pessoas a tentarem compreender a magnitude dos seus crimes. As ruas estavam cheias de murmúrios e conversas ansiosas, enquanto as pessoas tentavam processar a informação. A nação, habituada a histórias de pequenos crimes e corrupção política, não estava preparada para os horrores que Iqbal tinha desencadeado. As pessoas continuavam com as suas rotinas diárias, mas havia uma sensação palpável de inquietação no ar. As conversas nos mercados e nas casas giravam em torno dos detalhes perturbadores que emergiam. A brutalidade dos seus crimes, juntamente com a tenra idade das suas vítimas, desencadeou uma tempestade de medo e indignação. Protestos começaram a surgir em várias cidades, com pessoas exigindo justiça e medidas mais rigorosas para proteger os seus filhos. Vigílias à luz de velas foram realizadas em memória das vítimas, com lágrimas e orações a preencherem o ar. Os pais agarravam-se com força aos seus filhos, com medo de que eles também pudessem ser vítimas de um monstro escondido à vista de todos. As famílias reuniam-se em casa, discutindo formas de manter os seus filhos seguros. A confiança na comunidade foi abalada, e a sensação de segurança que muitos tinham foi destruída. As ruas, outrora cheias de vida, assumiram um silêncio assustador à medida que o medo tomava conta da cidade. Locais que antes eram vibrantes e cheios de atividade tornaram-se desertos, com as pessoas a evitarem sair de casa a menos que fosse absolutamente necessário. O medo de que algo semelhante pudesse acontecer novamente pairava sobre todos. O caso destruiu a ilusão de segurança, deixando os cidadãos a lidar com a realidade horrível de que um mal inimaginável poderia espreitar nas sombras da sua própria comunidade. As discussões sobre segurança tornaram-se comuns, com as pessoas a partilharem as suas preocupações e a procurarem formas de se protegerem. A confiança entre vizinhos foi testada, e a sensação de comunidade foi profundamente abalada. Os crimes de Iqbal tornaram-se numa obsessão nacional, dominando as manchetes e as conversas. Cada novo detalhe que emergia era discutido exaustivamente, com as pessoas a tentarem compreender como alguém poderia cometer tais atrocidades.
Os meios de comunicação social cobriam a história incessantemente, alimentando o medo e a curiosidade do público. A nação assistiu com horror ao desenrolar dos detalhes dos seus crimes, lutando para compreender as profundezas da sua depravação. As conversas em locais públicos eram dominadas pelo caso, com as pessoas a expressarem a sua incredulidade e horror. O impacto dos crimes de Iqbal foi sentido em todos os cantos do país, deixando uma marca indelével na memória coletiva da nação.